Olá pessoal, aqui é o professor Ari Mascarenhas. Esse vídeo vai fazer parte da live que nós faríamos junto com o professor Ademir. Nossa segunda parte sobre análise da obra Quincas Borba. Mas por conta de alguns problemas técnicos aqui, de conexão inclusive, vamos fazer em partes separadas. Mas tenho certeza que vocês vão conseguir aproveitar. Nós paramos na nossa última live falando dos aspectos literários, e dentro dos aspectos literários falando das personagens. Falamos um pouquinho do Rubião e do Quincas Borba. Só retomando o que é o Rubião, é essa personagem que é central no romance e que vai herdar, é o herdeiro universal do Quincas Borba. Então vai herdar a herança material do Quincas Borba e vai herdar também a herança filosófica do Quincas Borba. O problema é que dessa herança filosófica ele vai guardar poucas coisas, porque ele desconhece as matrizes que fundamentam o pensamento humanitista. Ele entende mais ou menos algumas algumas ideias muito gerais que o Quincas Borba traz para ele. Tanto que quando o Quincas Borba descreve a famosa alegoria dos famintos, que é a alegoria em que as pessoas, dois grupos passando fome e uma plantação de batatas, se eles decidirem dividir essas batatas, em pouco tempo vão morrer de fome. Então, se um grupo se sobrepor ao outro, vencer o outro, esse grupo sobreviverá e com uma quantidade de batatas muito maior. Então, usa inclusive a frase ao vencedor as batatas. Dessa alegoria que o Quincas Borba conta para o Rubião grava apenas o trecho ao vencedor as batatas. Isso revela o quanto ele desconhece dos mecanismos que formam esse pensamento do humanitismo. E o próprio Quincas Borba tira sarro dele, dizendo que o Rubião ainda não está pronto para entender o humanitismo. Mas, saindo um pouco do Rubião, vamos falar de outros personagens que são tão importantes quanto ele, neste jogo narrativo que vai se transformar, no transcorrer da narrativa, numa grande alegoria, numa alegoria muito mais aprofundada deste pensamento humanitista. Uma das personagens principais desse jogo é a Sofia Palha. Antes de trazer aqui alguma descrição dela, eu gostaria de ler para vocês, mostrar onde as principais descrições dessa personagem surgem. Eu selecionei 2 descrições da Sofia Palha. Diz o texto: era daquela casta de mulheres que o tempo, como um escultor vagaroso, não acaba logo e vai polindo ao passar dos longos dias. Estas esculturas lentas são miraculosas. Sofia rastejava aos 28 anos. Estava mais bela que aos 27. Era de supor que só aos 30 desse o escultor os últimos retoques, se não quisesse prolongar ainda o trabalho por 2 ou 3 anos. Os olhos, por exemplo, não são os mesmos da Estrada de Ferro, quando o nosso Rubião falava com Palha, e eles iam sublinhando a conversação. Agora parecem mais negros, e já não sublinham nada, compõem logo as coisas, por si mesmas, em letras vistosa e gorda, e não uma linha nem 2, são capítulos inteiros. Aqui ele está escrevendo a Sofia Palha no segundo encontro que o Rubião teve com ela. No primeiro, a Sofia ela parecia apenas uma observadora, alguém que estava analisando a relação do Rubião com as perguntas que o marido dela fazia. E ela só observava. Aqui ela deixa de ser uma observadora e passa a ser aquela pessoa que vai escrever a história, que vai participar da história. A descrição de alguém em processo de composição tem um diálogo direto com essa visão que o Rubião teve dela. Antes, uma mulher linda e maravilhosa, que só observava e cujos mistérios ela guardava para ela. E agora não. Agora ela é responsável pela criação desse texto. Portanto, ela agora tem uma atitude, ela é muito mais ativa e tem uma atitude muito mais relevante para a história do que o início. O que mostra que ela, desde o começo, já observava o Rubião e já estudava suas forças e suas fraquezas, para que depois ela pudesse atuar. Nós vamos ver onde a Sofia vai atuar. E ela atua de uma maneira bastante estranha, vamos dizer assim. Tem uma outra descrição dela que diz assim, um pouco mais à frente: para as despesas da vaidade, bastavam-lhe os olhos, que eram ridentes, inquietos, convidativos, e só convidativos. Podemos compará-los à lanterna de uma hospedaria em que não houvesse cômodos para hóspedes. A lanterna fazia parar toda a gente, tal era a lindeza da cor e a originalidade dos emblemas.
Parava, olhava e andava. Para que escancarar as janelas? Escancarou-as finalmente. Mas a porta, se assim podemos chamar o coração, essa estava trancada e retrancada. Então, nessa descrição, nós entendemos que essa personagem vai ser uma personagem que atrai o Rubião, que atrai os olhares, mas ela não permite que essa personagem, que o Rubião vá além do campo superficial de atração. Ou seja, ela não se envolve com o Rubião, ela não se permite envolver com o Rubião. É o que se imagina que vai acontecer com a Sofia, mas que depois ela vai ter problemas com outro personagem, que ela vai acabar, digamos assim, desejando isso, né? Desejando que ele adentre o coração dela, mas ele vai optar por não fazer isso. Quanto ao Cristiano Palha, o marido da Sofia, uma descrição do Cristiano Palha diz assim, que tem a ver com a fala, o diálogo do Cristiano Palha é bastante revelador. Ele diz: vai ficar na corte ou volta para Barbacena? Perguntou o Palha no fim de 20 minutos de conversação. Esse é aquele momento que eles estão dentro do trem, viajando, né, de Barbacena para o Rio de Janeiro, e o Palha está falando, e o Rubião quase não fala, está se mantendo ali um observador e mais calado. E aí o Palha começa a fazer então, essas perguntas mais injuntivas, para que o Rubião comece a revelar um pouco mais dele. Diz então o Rubião: meu desejo é ficar. Fico mesmo, acudiu o Rubião. Estou cansado da província. Quero gozar a vida. Pode ser até que vá à Europa, mas não sei ainda. Os olhos do Palha brilharam instantaneamente. Este momento revela bem quem é o Cristiano Palha. Quando ele percebe que o Rubião tem intenção de gozar a vida, duas coisas são ditas no não dito aqui. A primeira é que ele tem condições para fazer isso. E a segunda é que ele não tem noção do que ele vai fazer. Ele não tem projeto. Ele não organizou este caminho dele no Rio de Janeiro. Ele está indo para o Rio de Janeiro e não sabe muito bem o que vai fazer. Então, ótimo. Para o Cristiano é ótimo, porque o Cristiano vai se oferecer para ser esse guia do Rubião, para orientar o Rubião neste caminho. E é a melhor forma de você explorar alguém, de você subtrair algo, de você roubar alguém, é você se apresentar como alguém prestativo, ou se oferecer para ajudar essa pessoa. Sobretudo quando essa pessoa não tem noção do que ela está fazendo. O ler como algo libertador serve-nos para alertar em relação a isso. E o caso aqui do Rubião, ele não tinha nenhum projeto, então o Cristiano se oferece para orientá-lo. Continua então dizendo: era dado a boa chira, reuniões frequentes, vestidos caros e joias para a mulher, adornos de casa, mormente se eram de invenção ou adoção recente. Levavam-lhe os lucros presentes e futuros, salvo em comidas. Era escasso consigo mesmo. Lá muitas vezes ao teatro sem gostar dele, e a bailes em que se divertia um pouco. Mas ia menos por si que para aparecer com os olhos da mulher, os olhos e os seios. Tinha essa vaidade singular. Decotava a mulher sempre que podia, e até onde não podia, para mostrar aos outros as suas aventuras particulares. Então, o que o Cristiano Palha é, a partir dessa breve descrição que a gente observa, é que ele é um aproveitador. Aproveita, sobretudo, da própria mulher. Né? Usa a própria mulher, reforça o decote da mulher, porque já sabe que a mulher é sensual, porque ele sabe que isso abre portas para ele, né? Abre portas para ele e acaba inserindo ele, envolvendo ele num ciclo social do qual ele, pelas próprias qualidades, não se envolveria, né? E também para tirar vantagens, né? Então esse é o Cristiano Palha. Depois nós temos o Carlos Maia, que é aquele que eu disse a respeito da Sofia, que a Sofia gostaria que ele adentrasse o coração dela. Para o Carlos Maia, ela abriria o coração, abriria a porta dessa hospedaria, né? Mas ele recusa isso. Diz lá, então, sobre o Carlos Maia. Nesse caso, não é uma descrição do livro, tá? É um jovem cortês que se aproxima do Rubião com bajulações e diz-se amigo de gente importante da corte. Acaba por se aproximar de Sofia, fazendo-lhe gracejos e elogios que envolvem a esposa de Cristiano. Essa se vê bastante interessada nesse tipo de adultério, mas acaba contrariada com a decisão de Carlos em se casar com sua prima, Maria Madalena. Uma observação importante aqui: o Carlos Maia, quando ele começa a se aproximar da
da Sofia, ele não tem muito tato com a Sofia. Ele fala umas bobagens, ele olha para um quadro dela na sala da casa dela e fala, que coisa horrível, né? Que quadro é esse? Né? Não dialoga com a sua beleza. É uma espécie de gracejo, mas é um gracejo um tanto quanto indelicado. Do ponto de vista do Rubião, que até comenta, fala, nossa, que absurdo, como é que começa fazendo uma observação tão grosseira como essa, e na sequência já emenda um gracejo. E a Sofia adora isso, a Sofia fica contente. Na verdade, ela adora tudo que o Carlos Maia faz, né? O Carlos Maia, numa aparição em que ele chega próximo do jardim lá da Sofia, a Sofia se atrapalha toda, derruba as cartas, está totalmente, né, entregue a essa paixão, alguém que ela gostaria de ter um affair. Então, o argumento que é usado com o Rubião, quando o Rubião se declara para ela, o argumento que é usado com o Rubião de que ela jamais trairia o marido, de que ela não é adúltera e acha aquilo meio ofensivo, e o Rubião entende isso como um absurdo, isso machuca o Rubião demais, ele fala, nossa, o Cristiano inclusive é meu amigo, e eu estava pensando na mulher dele. Este argumento não serve para o Carlos Maria, né? Não serve para ele. Então, ou seja, o argumento serve até a segunda página, serve até onde o interesse da Sofia paira. Então, podemos concluir o seguinte, a partir dessa relação, que a Sofia também é interesseira, e a Sofia também, ela vai manipular as situações de acordo com os seus interesses, né? Uma outra personagem que eu gostaria de chamar a atenção é a Maria Benedita. Então, o trecho que diz da Maria Benedita, eu vou ler para depois fazer o comparativo. Em verdade não era uma beleza, não lhe pedissem olhos que fascinam, nem dessas bocas que segredam alguma coisa, ainda caladas, era natural. Sem acanho de roceira, e tinha uma doner particular, que corrigia as incoerências do vestido. Nascera na roça e gostava da roça. A roça era perto, Iguaçu. De longe em longe vinha a cidade, passar alguns dias, mas ao cabo dos 2 primeiros, já estava ansiosa por tornar a casa. A educação foi sumarié, escrever, doutrina e algumas obras de agulha. Nos últimos tempos, ia em 19 anos, Sofia apertou com ela para aprender piano. A tia consentiu. Maria Benedita veio para a casa da prima, e ali esteve uns 18 dias. Não pôde mais, doeram-lhe as saudades da mãe, e voltou para a roça, deixando consternado o professor que anunciou nela, desde os primeiros dias, um grande talento musical. Eu acho essa personagem importante, não só pelo desfecho dela com o Carlos Maria, mas principalmente porque nós temos uma outra personagem da roça, uma outra personagem de características naturais, como descreve o autor, que faz, eu digo outra, porque ela faz paralelo com a Eugênia, em Memórias Póstumas de Brás Cubas. Salvo uma situação muito particular. A Eugênia era pobre, a Maria Benedita é rica. E essa distinção marca bem as duas personagens. Enquanto a Eugênia não tinha opção, não tinha escolhas na vida dela, a Maria Benedita tem escolhas. Ainda assim opta pelo campo. Ainda assim opta pela vida simples e humilde do campo. Humilde nem tanto, mas simples do campo. Que lhe dava mais liberdade para viver e para ter um contato maior com a natureza e consigo mesma. Dessa saudade que a Maria Benedita, uma menina simples, tinha. E talvez seja essa pureza que tenha atraído mais o Carlos Maria, porque na verdade a Sofia era uma mulher muito mais cosmopolita, muito mais vivida, muito mais experiente, muito mais preparada, vamos dizer assim, para a sociedade carioca do que a Maria Benedita. E ainda assim, o Carlos Maria prefere ela. Aqui. Agora, no próximo slide, vamos começar então as partes de contextualização para a gente entender, de referências, para a gente entender um pouco mais a obra. Eu coloquei aqui textos literários, referências e intertextualidades da própria obra. O que a gente observa aqui são alguns aspectos que são importantes para a gente entender o todo, né? Burgueses que herdam riquezas e não precisam trabalhar. Estamos falando de 2 personagens muito claros aqui. O Brás Cubas e o Rubião. Cada qual em situação diferente. O Rubião herda por um golpe da sorte e o Brás Cubas herda porque ele é filho, né, do rico Cubas. Então ambos não precisam trabalhar. Nós temos então 2 histórias
duas narrativas, duas análises de vida de pessoas que não necessitam do trabalho diário. Que é inclusive uma das máximas do Brás Cubas, um dos pontos positivos que o Brás Cubas identifica na própria vida. Se não necessitam do próprio trabalho para manter e para enriquecer, eles já são ricos, então eles são frutos do ócio. São pessoas acomodadas com o ócio. E farão deste ócio algo completamente improdutivo. Nada tem a ver com o tal do ócio produtivo. Porque eles nada criam, eles nada consertam, eles sequer geram vidas, né? Eles não têm filhos, né? Tanto o Rubião quanto o Brás Cubas. E nenhum dos seus projetos, os projetos que parecem sempre mirabolantes, se conclui, né? São todos vazios. Porque há aqui um importante apontamento sobre a relação do homem com a produtividade, mas não a produtividade do trabalho formal como nós conhecemos. A relação do homem em produzir algo que realmente tenha valor na vida, né? E nenhum deles faz isso. O Brás Cubas até que se esforça, mas a gente sabe que não chega lá, né? Agora, alguns comparativos aqui, como eu disse, a Maria Benedita e a Eugênia, com estas distinções. Se bem que o Rubião não se aproxima da Maria Benedita, tal como o Brás Cubas se aproxima da Eugênia. Mas o que chama atenção no Brás Cubas, na Eugênia, é a simplicidade da Eugênia, que ela é linda, a Eugênia é maravilhosa, é uma mulher linda, mas ela é simples, e essa simplicidade, no final do contato que eles possuem, ela acaba dando uma aula para ele, né? E aqui nós temos uma crítica àquela percepção, sobretudo das pessoas que vivem na cidade, de que existe no campo uma certa ingenuidade, e essa ingenuidade é facilmente corrompida, facilmente enganada por quem não é da cidade, ou melhor assim, por quem se diz mais desenvolvido. O que não acontece com a Eugênia, lá em Memórias Póstumas de Brás Cubas, que, muito pelo contrário, ela dá uma aula ao Brás Cubas quando esse vai lá se despedir dela, achando que está fazendo um mal terrível para ela, e ela acaba depois dizendo para ele que já sabia que essa seria a decisão dele. É triste a situação da Eugênia, que o desfecho acaba sendo uma moradora de rua, né? Mas a moradora de rua não se dá pelo fato de ser ela a Eugênia como ela é, mas sim pelo fato de que a sociedade burguesa do século XIX não valoriza o ser humano, mas sim valoriza as aparências. E o Brás Cubas entende isso. Então ele volta para continuar o seu projeto de aparências. O Cristiano Palha e a Sofia entendem isso, que as aparências são mais importantes do que as essências, né? Então, por este motivo, quem é só essência e quem não tem a embalagem vendável, comprável, comercial deste tipo de sociedade, desta sociedade que vive de bailes e máscaras e véus, a tendência é que essa pessoa seja excluída da sociedade, marginalizada e vá lutar pela sobrevivência, que é o que acontece com a Eugênia e não acontece com a Maria Benedita, porque a Maria Benedita, como nós dissemos, ela tem uma herança, né, da mãe dela e acaba depois casando com o Carlos, que se opta pela Maria Benedita e não pela Sofia, que também era uma oportunidade, é porque se mostra mais inteligente do que as pessoas achavam. Diferente do Cristiano, o Carlos é uma pessoa que também visa um pouco mais de essência, né? E a Maria Benedita tem toda essa simplicidade e tudo para ela é mais completo, tudo para ela é mais vivo, é mais orgânico, tudo ela tem mais sentido, tudo para ela tem mais sentido. Tanto que se a gente for observar a cena em que eles estão no baile de máscaras, a Maria Benedita não tem muito interesse em ficar dançando para as pessoas verem que ela sabe dançar. Ela não se importa muito com isso. Ela se importa em aprender, e se ela aprendeu, né, não faz muito sentido ficar mostrando para as pessoas. Isso diz muito da Maria Benedita. Bom, aí nós temos uma outra situação que também é comparativa. Lá em Memórias Póstumas de Brás Cubas, nós temos a casa no bairro de Gamboa, da Dona Plácida, que é a casa onde Brás Cubas encontra com a
com a Virgília, e é onde eles consomem o adultério, né? Porque a Virgília é casada e o Brás Cubas e ela acabam consumindo o adultério. No caso do Quincas Borba, nós temos a Casa da Rua da Harmonia, que curiosamente tem esse nome, né? De harmonia, né? As duas casas são recintos de adultério. Só que na Casa da Rua da Harmonia, não há nenhuma prova de que ocorre um adultério ali. Há uma insinuação do cocheiro que está levando o Quincas Borba lá para um bairro mais afastado. E ele conta uma história lá sobre a possibilidade de... Ele insinua, na verdade, que a Sofia estaria se encontrando com alguém nessa Casa da Harmonia. O Rubião pira nisso, ele acaba enlouquecendo, porque ele fala, nossa, então existe, o adultério acontece, então ela mentiu para mim, porque ela disse que jamais faria um negócio desse com o marido dela. Não, isso começa então a ser a semente no coração do Rubião de que a Sofia não estaria aí para essa questão do adultério, que ela se importa realmente de não adulterar-se com ele, com o Rubião. O problema é o Rubião, não o adultério. Começa aí o processo de enlouquecimento, né, do Rubião. Então a gente pode dizer que o enlouquecimento do Rubião se dá a partir da percepção de que ele foi rejeitado, né? Depois nós temos o encontro de Brás Cubas com o mendigo, Quincas Borba, lá no romance. E também o encontro de Rubião com o mendigo de barriga para cima, num outro momento do romance Quincas Borba, em que o Rubião faz uma comparação com este mendigo que está de barriga para cima. E ele faz a seguinte reflexão. Ele fala, como pode ter uma vida tão tranquila? Por alguns instantes, as questões materiais que regem a vida do Rubião naquele momento meio que desaparece. Então, por alguns instantes, o Rubião parece voltar para um pensamento mais simples, que pode ser dito até como um pensamento mais natural. Mas não vamos usar essa palavra porque ela tem outra conotação no realismo, né? Desejo de se destacar na política. Tanto o Cubas quanto o Rubião têm desejo de destacar na política. Pensamento filosófico com fundamentos que fundamenta as ações. Em Memórias Póstumas de Brás Cubas, o Humanitas não fundamenta tanto assim as ações do Brás Cubas, tal como acontece em Quincas Borba. Mas o pensamento filosófico lá do Brás Cubas, ele avança, né? Ele avança para outras instâncias, né? Surge lá nas instâncias com a Pandora, depois esbarra no humanitismo e conclui na formatação do emplasto, que é o desejo de acabar com a melancolia da classe burguesa, que é aquilo que corrói a classe burguesa. Então, são fundamentos filosóficos, pensamentos e algumas ideias que têm bases meio duvidosas, né? E as inúmeras citações ao Dante, ao Camões, ao Shakespeare, ao Byron, ao Milton. Observem na leitura de vocês que essas citações são constantes, tanto aqui quanto lá em Memórias Póstumas. Porque o Machado de Assis, ele não é uma pessoa, não é uma questão de pedantismo aqui, que ele quer mostrar o conhecimento dele, não. Mas ele quer mostrar que essas histórias, elas se cruzam, que essas histórias, elas se repetem, que essas histórias, elas se contradizem. Tanto épicos quanto românticos, narrativas românticas, elas acabam se contradizendo. E que, ainda que elas sejam histórias que inspirem e que a burguesia adore ostentá-las, a burguesia não compreende como essas histórias são fundamentadas, como essas histórias se organizam. E essa ausência de compreensão faz com que a burguesia tenha uma ilusão de que sabe do que está falando, de que sabe do que está lendo, né? Bom, ainda para concluirmos essa análise da parte 1, alguns temas que são essenciais, que é o humanitismo, e nós vamos usar esses temas para analisar os trechos, que é agora na segunda parte. O humanitismo, ingenuidade do Rubião versus a sagacidade do Cristiano e da Sofia, é uma crítica à estrutura social brasiliana. Podemos dizer que esses são os aspectos gerais da obra. E olha, eu usando o termo brasiliana de novo, uma coisa minha, né? já falei. Uma crítica à sociedade das aparências, isso que a gente acabou de falar aqui em relação a Sofia e a Maria Benedita. Uma observação da loucura, né? Como se constitui essa loucura, e evidentemente que essa loucura tem a ver com aquilo que você quer ser e aquilo que você verdadeiramente é, com conflitos daquilo que você quer ser e aquilo que você pode ser, e esse poder está diretamente ligado
condicionado a ordens maiores, a ordens capitais, que não estão no domínio do indivíduo, né? E outros elementos, né? Também o Machado ele vai trabalhando conosco o fazer literário, né? A maneira como essa narrativa é construída, como ela se constrói a partir da forma mais consolidada de transmissão de conhecimento. Qual é a forma mais consolidada de transmissão de conhecimento? É o diálogo. É o diálogo. E o Machado, ele constrói, ele estabelece esse diálogo constante com o seu leitor. Faz uma metalinguagem, elabora exercícios de metalinguagem e metaliteratura a partir de questões, que algumas são retóricas, mas a maioria não, questões jogadas no texto, para que você pudesse desenvolver essa resposta. Mas a resposta não chega a ser desenvolvida porque ele conclui, né? Ele conclui, inclusive, a resposta que você poderia ter. Isso é muito interessante, é uma brincadeira que o Machado faz, mas que serve para a gente entender como que o diálogo que se estabelece ajuda na construção do conhecimento, né? Depois, a importância da ideologia na vida dos personagens, né? Tanto o Brás Cubas quanto o Rubião, mas principalmente o Quincas Borba, ele praticamente entrega a vida dele para esta ideologia. E que ideologia é esta, né? É o humanitismo, que, em tese, o humanitismo é uma ajuda pessoal que o Quincas Borba desenvolveu para dar significado à vida dele, né? Dar significado a uma vida completamente vazia. Lembrando que o Quincas Borba também nunca foi afeito a trabalho. O Quincas Borba nasce numa família rica, essa família rica entra em falência, ele vira morador de rua, ele vai morar na rua, e depois um golpe de sorte faz ele ficar rico de novo. Então o Quincas Borba, na verdade, é o grande elo entre essas duas personagens, entre o Brás Cubas e o Rubião. Se o Quincas Borba era para o Brás Cubas alguém que revelava, que esfregava na cara dele, que a sua riqueza, que a sua herança era finita, porque o Quincas Borba ficou pobre, e o Brás Cubas morre de medo disso, né? Ele fala, nossa, o Quincas era como eu, o Quincas estudou na mesma escola que eu, o Quincas andava com as mesmas pessoas que eu, e hoje ele é morador de rua. Isso para o Brás Cubas era assustador. Tanto que faz com que ele se aproxime mais da vigília por conta disso. Se para o Brás Cubas, o Quincas Borba, é este modelo do que pode acontecer com a sua riqueza, para o Rubião, o Quincas Borba é o modelo do golpe de sorte, né? Então existem duas formas de você ficar rico sem trabalhar numa sociedade capitalista. Ou você herda esse dinheiro de alguém, se não for dos seus pais, se não for dos seus familiares, você tem a sorte de ter um tio, um avô, um parente, um amigo rico que goste tanto de você e queira deixar esse dinheiro para você. Ou você tem um parente ou você tem que ter a sorte de ter alguém assim, entendeu? São as únicas duas formas. Ou tem uma outra, né, que é quase que acontece com o Rubião. Você ganha na loteria. O que acontece com o Rubião? Ele ganha na loteria. Ele nem imaginava que isso pudesse acontecer com ele, né? Que é uma analogia que eu faço ao ganhar na loteria. Tanto que quando chega o prêmio, ele acaba achando que aquilo não é possível, porque ele esperava bem menos. Bom, e o último tópico aqui, que é importante a gente observar como tema caro ao autor, é o eterno conflito entre razão e emoção, né? E este conflito entre razão e emoção se estabelece em diversos momentos do romance, em que o indivíduo que observa, analisa e age a partir dessa observação e dessa análise nessa sociedade já estabelecida, ele tem muito mais sucesso do que o indivíduo que vive intensamente as suas emoções, ou que age por impulso, ou que age por emoção, ou que age por sentimento. Este indivíduo ele está fadado a uma exclusão da sociedade, né? Partimos agora, finalmente, né? Partimos para a análise dos trechos. Mas eu vou ler alguns e prometo ser breve. Tento fazer 3 minutos de cada um aqui. Primeiro trecho. Rubião deteve-se alguns minutos diante daquilo. O sujeito, vendo-se objeto de atenção, redobrou o esforço do brinco. Perdeu a naturalidade.
Os outros meninos mais idosos detiveram-se a olhar espantados, mas Rubião não distinguia nada, via tudo confusamente. Foi ainda a pé durante largo tempo, passou o saco dos alferes, passou a Gamboa, parou diante do cemitério dos ingleses, com seus velhos sepulcros trepados pelo morro, e afinal chegou à saúde. Viu ruas esguias, outras em ladeiras, casas apinhadas ao longe, e no alto dos morros, becos. Muita casa antiga, algumas do tempo do rei, comidas gretadas e estripadas, o cais encardido e a vida lá dentro. E tudo isso lhe dava uma sensação de nostalgia. Nostalgia do farrapo, da vida escassa, alcanhada e sem vexame. Mas durou pouco. O feiticeiro que andava nele transformou tudo. Era tão bom não ser pobre. Isso vai de encontro com o que a gente estava dizendo. O Rubião tinha esses espasmos, né? Esses momentos em que ele olhava e falava, e ele se identificava com essas pessoas mais humildes e falava, nossa, em algum momento eu estive ali, eu sou dali, eu vivo ali. Não, mas não. Que bom que eu não sou pobre. Que bom que eu vivo às margens disso, né? Agora, viram que ele passou pela Gamboa, aquela região onde morava a empregada do Brás Cubas que oferecia a casa para os encontros do Brás Cubas. Bem, seguinte, ou mais propriamente, capítulo em que o leitor desorientado não pode combinar as tristezas de Sofia com a anedota do cocheiro e pergunta confuso, então a entrevista da Rua da Harmonia, Sofia, Carlos Maria, esse chocalho de rimas sonoras e delinquentes, é tudo calúnia? Olha o narrador colocando na boca do leitor a pergunta que o leitor poderia fazer. E aí ele diz, calúnia do leitor e do Rubião, não do pobre cocheiro, que não proferiu nomes, não chegou sequer a contar uma anedota verdadeira. É o que terias visto se lesses com pausa. Sim, desgraçado, adverte bem que era inverossímil que um homem, indo a uma aventura daquelas, fizesse parar o tio Buri diante da casa pactuada. Seria pôr uma testemunha ao crime. Há entre o céu e a terra muito mais ruas do que sonha a tua filosofia, onde o tio Buri podia ficar esperando. Olha que brincadeira do Machado com o leitor aqui. Aqui tem aquilo que eu estava falando sobre a construção da literatura, ou a meta-literatura. Ele inclui você, leitor, no texto, justamente para poder dissertar, ou para poder pensar, ou discorrer acerca de uma reflexão que ele também tinha tido. Ou seja, você achou que ele tinha entregue, ele não entregou, coitado do cocheiro, ele nem falou o nome. Se você tivesse prestado atenção, então essa brincadeira, essa ironia que ele faz com o leitor é muito recorrente, tá? Observem isso em Machado de Assis. E tem a ver com mais ou menos assim, vou usar as palavras de hoje, tá? Mais ou menos isso que o Machado faz. Você é burro? Vou desenhar então para você entender. Aí você fica assim, né? Você está lendo isso e recebe uma agressão gratuita dessa, você levanta, se espanta e fala, opa, peraí. Se a sua atenção em algum momento estava se desprendendo do texto, ele capta a sua atenção e traz você de volta. É genial isso que o Machado faz. Bom, aqui na página seguinte tem um longo trecho sobre o capítulo 18. Eu coloquei o trecho inteiro e acho importante lermos o trecho inteiro porque ele largamente explica para nós o que é o humanitismo. Vamos ler aqui o trecho e eu faço alguns comentários. Diz o seguinte: Rubião e o cachorro, entrando em casa, ouviram a pessoa e as vozes do finado amigo. Enquanto o cachorro farejava por toda parte, Rubião foi sentar-se na cadeira, onde estivera quando Quincas Borba referiu a morte da avó com explicações científicas. A memória dele recompôs ainda que de embrulho e esgarçadamente os argumentos do filósofo. Pela primeira vez atentou bem na alegoria das tribos famintas e compreendeu a conclusão. Ao vencedor as batatas. Ouviu distintamente a voz golfenha do finado expor a situação das tribos, a luta e a razão da luta, o extermínio de uma e a vitória da outra, e murmurou baixinho: ao vencedor as batatas. Tão simples, tão claro, olhou para as calças de brim surrado e o rodaque cerzido e notou que até há pouco fora por assim dizer, um exterminado,
um bolha, mas que ora não era um vencedor. Não havia dúvida, as batatas fizeram-se para a tribo que elimina a outra, a fim de transpor a montanha e ir às batatas do outro lado. Justamente o seu caso ia descer de Barbacena para arrancar e comer as batatas da capital. Justamente o seu caso, cumpria-lhe ser duro e implacável, era poderoso e forte, e levantando-se de golpe, alvoroçado, ergueu os braços, clamando, ao vencedor as batatas! Gostava da fórmula, achava engenhosa, compendiosa e eloquente, além de verdadeira e profunda, ideou as batatas em suas várias formas. Classificou-as pelo sabor, pelo aspecto, pelo poder nutritivo, fartou-se antemão do banquete da vida. Era tempo de acabar com as raízes pobres e secas, que apenas enganavam o estômago. Triste comida de longos anos. Agora o farto, sólido, perpétuo, comer até morrer, e morrer em colchas de seda, que é melhor que trapos. E voltava a afirmação de ser duro e implacável, e a fórmula da alegoria. Chegou a compor de cabeça um sinete para seu uso, com este lema, ao vencedor as batatas. Esqueceu o projeto do sinete, mas a fórmula viveu no espírito de Rubião por alguns dias. Ao vencedor as batatas. Não a compreenderia antes do testamento. Ao contrário, vimos que achou obscura e sem explicação. Tão certo é que a paisagem depende do ponto de vista, e que o melhor modo de apreciar o chicote é ter-lhe o cabo na mão. E aqui o narrador nos explicou em detalhes o que é o tal pensamento humanitas. O Rubião compreendeu erroneamente. O Rubião compreendeu que as tais batatas que ele já havia recebido, porque ele era o rico Rubião, estavam no Rio de Janeiro. Ele não entendeu que as batatas não era vaidade e que as batatas não eram as aparências. Batata era, neste caso, a garantia de sobrevivência e a garantia de sustento para sempre. E acabou, entendeu? Ele não precisava mais se preocupar com absolutamente nada. A única função que ele ia ter que ter agora era cuidar do cão, do cachorro Quincas Borba. Mas não, ele inverteu essa lógica e entendeu que agora eu vou atrás das batatas, porque as batatas agora me esperam no Rio de Janeiro, que é essa vaidade, a ostentação, os bens materiais, bens que ele já tinha, mas não basta ter bens, é preciso mostrar que tem, né? E ele quis fazer isso. Bom, só que esse esquecimento que ele vai ter da filosofia do Quincas Borba é um esquecimento que o narrador vai retomar várias vezes quando ele olha para o cachorro Quincas Borba. Observe que o cachorro Quincas Borba vai ficando aos poucos de lado. O Rubião vai deixando ele de lado. Quando o Rubião não sabe que é rico, ele já despreza o cachorro. Quando ele sabe que ele é rico e que ele tem que cuidar do cachorro, ele até tem uma certa aproximação, mas depois ele vai abandonando o cachorro. O abandono que ele faz ao cachorro é o abandono que ele dá ao Quincas Borba. Ao Quincas Borba, filósofo. Ao Quincas Borba, pensador. Ao humanitismo, na sua essência. Então, o Rubião, ele não segue o humanitismo. O que o narrador vai mostrar para nós é que a interpretação errônea que ele faz do humanitismo leva ele àquele buraco, leva ele àquele lugar. Não vai garantir que ele seja um vencedor, vai garantir que ele seja um vencido. Por quê? E aí vem a parte importante. Diz aqui no final, o melhor modo de apreciar o chicote é ter-lhe o cabo na mão. A melhor forma de apreciar o chicote é ter o cabo em mãos. Ou seja, a melhor forma de apreciar os feitos e as conquistas do opressor é ser ele o opressor. É ser o opressor. É muito complicado você imaginar um escravo, por exemplo, valorizando a vida que o seu feitor tem, né? É muito difícil você imaginar isso. Mas é muito fácil você imaginar o feitor, o carrasco, melhor dizendo, valorizando a vida que ele tem. Por quê? Porque ele está no comando. Ele está no comando. Então, puxando isso para uma amplitude maior, pensar, então, que quem está na elite, quem está
no comando, quem está na elite, quem está nas classes dominantes, para elas é muito mais fácil entender que um determinado sistema do qual ela e os seus iguais, os seus parentes são privilegiados e usufruem desse sistema, é muito mais fácil para esta classe observar os oprimidos e falar, olha, realmente é triste isso, mas fazer o quê, né, gente? É assim que tem que ser. Que bom que eu não faço parte disso, que é o que fez o Rubião lá. Que bom que é não ser pobre. Que legal que é não ser pobre. Porque se eu fosse pobre, eu teria que me preocupar com isso. Não tenho que me preocupar. Então, ele está do outro lado do chicote, né? Bom, agora, indo para aquele segundo trecho, tem lá, a respeito das falsas questões do Machado. Eu comentei isso com o professor no início da live, da primeira live. Eu gostaria só de fazer um breve comentário, não vou me aprofundar nisso. São questões que o autor intencionalmente deixou em suas obras e que funcionam como uma espécie de distrator, eu diria assim. Bom, vamos lá. No Brás Cubas, um defunto autor ou um autor defunto, né? É uma pergunta que o próprio Brás Cubas responde no começo do seu romance. E as pessoas presas a essa questão, que contraria a lógica da literatura realista, contraria o sentido do pensamento realista, elas acabam ficando presas a isso, né? Quando, na verdade, a resposta está dada no começo do romance. Evidentemente, um defunto autor, porque em vida ele seria incapaz de escrever um livro. Em vida ele era um bolha, né? Usando o termo que ele usou aqui. O Brás Cubas era um bolha, ele seria incapaz de escrever um livro. Sobretudo com a clareza e análise dessa sociedade que ele faz só depois de morto. O Quincas Borba é um romance do filósofo ou do cão? E aqui é uma outra pergunta que fica claro para nós. O Quincas Borba é um romance do borbismo, é um romance do humanitismo. O Quincas Borba não é mais um homem, o Quincas Borba é um pensador. E nós lembramos dos grandes pensadores pela sua filosofia, pelo seu pensamento, né? E o cão se mantém vivo na história inteira para materialmente lembrar o Rubião do que foi os ensinamentos do Quincas Borba. Porque o Rubião agora, dentro desta lógica do humanitismo, ele não consegue contemplar, né, na sua totalidade, o que é o humanitismo. Bom, Dom Casmurro, Capitu traiu ou não traiu o Bentinho? Também, mais uma vez, não importa. A primeira linha do romance responde isso, já que o Bentinho é o narrador em primeira pessoa. Portanto, tudo o que ele diz, tudo o que ele reforça, é o ponto de vista dele, é a opinião dele, é o olhar dele sobre aquela situação. Portanto, temos que desconfiar sempre que há um narrador em primeira pessoa. Sempre temos que desconfiar do narrador. Mas em primeira pessoa, mais ainda. É o capítulo 201. Vamos ler esse capítulo 201 para fazer uma conclusão aqui. Acho que já partimos para a conclusão. Queria dizer aqui o fim do Quincas Borba. E aí amarrar com a questão do Quincas Borba. Que adoeceu também. Ganhou infinitamente. Fugiu desvairado em busca do dono. E amanheceu morto na rua. 3 dias depois. Mas vendo a morte do cão, narrada em capítulo especial, é provável que me perguntes se o seu defunto homônimo é que dá título ao livro, e por que antes um que o outro? Questão prende de questões que nos levariam longe. Eia, chora os 2 recente-mortos, se tens lágrimas. Se só tens riso, rite. E é a mesma coisa. O cruzeiro que a linda Sofia não quis fitar como lhe pedia Rubião. Estás alto para não discernir os risos e as lágrimas dos homens, achado de Quincas Borba. Ou seja, aprecie essa situação. Agora é a hora de você olhar para os mortos, né, para o Rubião e para o cachorro. E se você achou engraçado, ri. Se você achou triste, chore. Aprecie a situação. Porque a questão, o cão ou o morto, ela é muito maior que isso, como eu disse. O borbismo vai muito além. Agora, eu queria só fazer uma observação final aqui, antes de passar a palavra ao professor, que eu tenho certeza que vai fazer alguns apontamentos. A observação final que eu gostaria de fazer é assim, eu sei que isso não vai cair no vestibular, mas é interessante para vocês olharem um livro sobre essa ótica. Observem o cão Quincas Borba. O cão Quincas Borba, ele antecipa, salvo as devidas proporções e contexto, ele antecipa a cachorra-baleia do Graciliano Ramos
em uns 70 anos, aí, mais ou menos. Porque os sofrimentos que o cão tem e a personificação que esse cão sofre, quando você observa o cão e o narrador personificando esse cão, você percebe o quanto a aflição dele se aproxima das aflições da baleia. Isso foi só uma ilustração, é só para você achar, né, bonitinho a história, e é bonitinha de fato, e você retomar o Quincas Borba olhando também para o cão, tá? O cão Quincas Borba é bem importante. Bom, gente, eu acho que é isso. Não sei se eu ajudei ou se eu atrapalhei mais que ajudei. Espero ter ajudado. Agradeço imensamente vocês, mas reforço, leiam um livro. A única forma de garantir que vocês vão ter sucesso na prova é lendo o livro. Então, passo aqui a palavra ao professor. Muito obrigado e até breve. Olá, eu sou o professor Ademir Caetano e quero fazer algumas considerações sobre o romance de Machado de Assis, Quincas Borba. O professor Ari já fez uma extensa e maravilhosa apresentação dos personagens e eu gostaria apenas de fazer algumas complementações, alguns comentários adicionais. Creio que seria muito interessante a gente se preocupar com algumas temáticas que podem ser recorrentes nos próximos vestibulares. Chamo a atenção de vocês para alguns pares temáticos que aparecem na obra de Machado de Assis e com certeza também em Quincas Borba. O primeiro deles, o professor Ari já comentou, é a essência e a aparência, o ser e o ter, que vira e mexe sempre estão entrando na abordagem que Machado de Assis faz dos seus personagens. É muito interessante pegar um detalhe simples quando nós olhamos os nomes dos personagens. Você vê Sofia, um nome bonito que quer dizer sabedoria, mas o sobrenome é Palha, que quer dizer ordinária ou ruim, ou de pouco ou sem nenhum valor. A mesma coisa Cristiano. Cristiano é cópia de Cristo, nome bonito também. Porém, o sobrenome ruim também, Palha, que quer dizer, de novo, ordinário, ruim e sem valor. Então, esses dois nomes jogam de novo com a aparência que se quer dar e a essência que o personagem tem, o que ele, na verdade, quer ser e o que ele quer ter. Também nós vemos isso no próprio nome do Rubião. O nome Pedro Rubião de Alcântara é bem interessante porque Pedro de Alcântara é o nome de um santo e especificamente Alcântara quer dizer ponte. E Rubião, ruivo, também é associado a um tipo de milho bem molinho, comum em alguns lugares do Brasil. O que isso teria a ver com a própria função do Rubião no romance? Ele é a ponte para Quincas Borba dar continuidade para a sociedade no pensamento do humanitismo. Mas, ao mesmo tempo, o Rubião vai ser a ponte para esse casal, Sofia e Cristiano, alçarem para a elite, alçarem para a sociedade mais abastada. Então, a figura do Rubião é a ponte para dois mundos específicos, né? O mundo da burguesia, da alta burguesia, que aquele casal de aproveitadores deseja alcançar, e ao mesmo tempo a ponte para que a eternidade do pensamento de Quincas Borba, o humanitismo, né, seja alcançada através de seu herdeiro universal, do seu transmissor, do seu discípulo, o Rubião. Outro tema também muito interessante para a gente abordar é a questão das mulheres. Eu sempre gosto de ver nas obras literárias como é abordada a questão das mulheres. Quando nós olhamos as mulheres românticas, elas são colocadas num patamar muito elevado, elas são idealizadas, são como anjos inatingíveis, em algum momento do romantismo também são quase como etéreas, né? Impossível tocá-las. Enquanto que quando vemos as mulheres em Quincas Borba, nós temos a Sofia, que ela é bem diferente
das mulheres românticas. É uma mulher esperta, atenta, interesseira, é uma mulher que revela um status quase de paridade com seu marido, porque, ao contrário do pensamento e das condições da mulher no século XIX, nós vemos Sofia muito atuante, quase que protagonista da sua própria história, enquanto que nós vemos nas obras românticas uma mulher muito recatada, submissa, quase que coadjuvante das histórias. Sofia não é assim. É interessante que Sofia revela a investida do Rubião para o seu marido e, ao mesmo tempo, não revela o seu desejo por Carlos Maria. Por que ela revela uma coisa e esconde a outra? É simples, porque Rubião não é o tipo de homem que ela anseia. Ele é um homem do interior, ele é meio estranho, ele não chama a sua atenção, enquanto que o Marcos, sim. Então, Rubião é descartável, enquanto que o Carlos ainda é um objeto de desejo para ela. Interessante que na conversa com o marido, ela já vem com a decisão tomada. Apenas cabe ao marido decidir quando isso vai acontecer. E mesmo quando o marido diz que é interessante ainda manter a situação para que Rubião seja iludido, seja de alguma maneira envolvido para que ele possa ser dilapidado pelo casal, é Sofia quem tem o controle da situação. Então nós vemos uma mulher bem diferente daquelas mulheres que vemos no romantismo. Quando nós olhamos para outras mulheres no romance, como Maria Benedita e também Dona Fernanda, elas estão mais nos moldes, né, do que aquela sociedade machista pensava a respeito do lugar das mulheres. Alguns críticos da época de Machado de Assis colocam que talvez tenha sido uma negociação que Machado fez, uma concessão que Machado fez para atender alguma demanda ou da própria revista em que ele publicava, ou até mesmo do público leitor. Lembre-se que o público leitor era composto por grande parte de mulheres e que podiam também ver em Sofia a inteligência, a sagacidade e os mecanismos que a mulher pode procurar, pode desenvolver para achar o seu lugar numa sociedade extremamente machista. Quando a gente também olha as figuras masculinas, e eu gostaria também de fazer esse paralelo, nós vemos algo interessante. Quero chamar sua atenção para as figuras masculinas no romance de Dom Casmurro. O Bentinho é um menino que cresce com figuras masculinas não muito preponderantes ao seu redor. Primeiro, ele não conheceu o pai. Seu pai é falecido quando era criança. José Dias é um agregado, não é uma pessoa que lhe causa muito impacto. O tio também, na verdade, está à sombra da personalidade forte da sua mãe. E, claro, o Ezequiel é a pessoa, ou talvez a primeira pessoa, figura masculina, que lhe causa um impacto tremendo, positivo no sentido de figura masculina para ajudar a estruturar o seu universo interno. Tanto é que a suspeita de traição de Capitu com Ezequiel o deixa desnorteado, o deixa tremendamente desequilibrado, e nós vamos ver aí uma outra obsessão também acontecendo no livro de Dom Casmurro. Quando nós olhamos as figuras masculinas em torno de Rubião, também temos algumas considerações a fazer. Primeiro, nós não temos informações sobre o pai de Rubião. Temos da irmã, mas não temos tanta informação a respeito do pai. Quincas Borba vai se tornar uma espécie de mentor para ele. Claro que Rubião tinha seus interesses econômicos, mas de alguma maneira Quincas está ensinando
o seu discípulo e seu herdeiro universal. Mas lembre-se, Quincas já está num grau de loucura no final de sua vida e não temos a figura de pai ou de uma figura paterna que seja estruturante no seu psicológico. Aí depois nós vamos ter o Cristiano Palha, que sabemos muito bem, se apresenta como um amigo, se apresenta como alguém para lhe dar apoio, mas na verdade é alguém que quer tirar o seu capital, tirar proveito da situação de Rubião. O Dr. Camacho, Carlos Maria, o Major Siqueira, Fernando e também Freitas, todos esses são personagens coadjuvantes, na verdade são até caricaturas de figura masculina ao redor de Rubião. Então Rubião, a semelhança de Bentinho, não está cercado de figuras masculinas que possam ajudá-lo a estruturar seu universo interno. Por que eu estou falando isso? Porque isso tem muito a ver com o desenvolvimento da sua loucura. Segundo as teorias de Freud, Lacan e outros estudiosos, a estrutura interna se baseia no ego e nas suas limitações pela figura paterna que impõe lei e equilibra o desejo e o narcisismo da pessoa. E a ruptura desse equilíbrio diante dos embates com a realidade vai causar ou vai acionar a obsessão, o delírio, a megalomania e também tipos de psicose e desaguando tudo isso na loucura. E este é outro tema muito precioso que eu quero chamar sua atenção. Loucura e lucidez no livro. As aventuras de Dom Quixote servem como um bom referencial para você cruzar com a história de Quincas Borba. Quincas Borba, o filósofo, ele é um louco quixotesco, né? E Rubião seria uma espécie de Sancho a princípio. Mas depois, conforme o livro vai se desenvolvendo, Quincas Borba morto, projetado no seu cão, que também tem o mesmo nome, mas na verdade o Rubião que é o herdeiro do pensamento do humanitismo, o Rubião deixa de ser o Sancho e passa a pouco incorporar aquele Quincas Borba. Então, diante da rejeição / sedução não cumprida de Sofia, ele passa a ser também o Quixote louco, principalmente relacionado com a mulher amada Dulcinea. Então temos o Quixote louco por Dulcinea e teremos o Rubião louco por Sofia. É bem interessante quando nós olhamos para essa questão da loucura, quando você observa também o texto de Machado de Assis, O Alienista. Para você perceber bem nesse conto, O Alienista, dá para notar lá na leitura desse conto de Machado de Assis essa temática de forma mais nítida, mais clara, a loucura versus a lucidez, como esses conceitos na sociedade burguesa daquela época, e por que não dizer hoje, são muito tênues. Quem se julga louco, quem se julga lúcido, e como, em nome de uma ciência, de um conhecimento, as pessoas mudam de lado, são rotuladas, né, numa categoria ou na outra. Quando Dom Quixote está à beira da morte, Sancho o conclama para ele melhorar e voltar às suas aventuras loucas, baseadas nas suas leituras de novelas de cavalaria. E quando ele morre, então a sociedade dá àquele homem que morreu, de alguma maneira, um atestado de lucidez. De certa maneira, isso também vai acontecer com Quincas Borba. Morre o filósofo de Barbacena e, por conta da sua posição social, o seu obituário, a informação de que ele morreu, não aparece lá que ele morreu de loucura, mas que sim, pouco antes de morrer, ele esteve lúcido.
por conta da sua posição social. A sociedade o considera lúcido. É interessante quando nós vemos nessas duas obras a questão da realidade e da ficção. A loucura é quando se mistura as duas coisas, não é? Então, a leitura da palavra causa no Quixote o seu desequilíbrio. Ele quer reviver e experimentar as suas aventuras como Cavaleiro de La Mancha. E nós vemos também a mesma coisa acontecendo com o Rubião. Ele recebe um bilhete de Sofia, um convite para um jantar, e esse bilhete é o delírio, o início do delírio de Rubião. E quando ele lê pela segunda vez, ele dá mais asas à sua imaginação. A mesma coisa acontece quando ele lê um jornal, e aquele jornal que é patrocinado por ele, claro, conta um fato, claro, com um certo exagero, em que Rubião ajuda o menino a se livrar de um atropelamento. E na primeira leitura nós vemos que Rubião tem alguma sensação, fica até um pouco abalado com aquela notícia, ele apareceu no jornal, mas depois de uma segunda leitura ele infla o seu ego e vem a transformação na sua megalomaníaca visão de si mesmo. Isso vai aumentando conforme o romance se desdobra e nós vamos ver que ele considera a si mesmo como Napoleão. Então, é interessante quando nós olhamos para esse romance com a perspectiva do lúcido e do louco. E para a gente encerrar, eu queria chamar você a atenção para um detalhe. Quem é lúcido nesse romance? Você acha que o Carlos Maria é lúcido? Talvez o próprio Cristiano Palha ou a Sofia? Na verdade, eles também estão focados no seu crescimento patrimonial, na sua ascensão social, e só enxergam isso. Então, de certa maneira, são míopes para outra realidade e outra leitura de si mesmos e dos outros. Então, não são lúcidos, não. Quincas Borba, o filósofo? Com certeza não. Louco varrido. Rubião também nós vemos que, inclusive no final de sua vida, veja que interessante, ele se julga Napoleão e ele não precisa de nada para colocar sua coroa imaginária na cabeça. Ele morre gritando ao vencedor das batatas, pensando ser Napoleão com coroa e tudo, mas ele não tem nada, é apenas um nada. O Machado de Assis deixa isso muito claro, ou seja, ele que tinha tudo ficou sem nada, mas como ser, ele ficou cheio de loucura, ele era louco, e na sua visão de louco, ele tinha tudo. Então, bem interessante esse jogo de conceitos, né, que a gente vê no final do livro. Mas quem seria o lúcido? Quem seria o lúcido? O lúcido no romance, ninguém mais do que o próprio narrador, que sabe o que se passa por dentro e por fora de cada personagem e vai conduzindo o leitor pelos níveis de loucura que aparecem no texto de Machado de Assis. Então, o narrador é uma espécie de Virgílio que vai levando Dante Alighieri pelos quintos do inferno, pelos níveis do inferno, e o narrador machadiano faz o mesmo conosco. Ele vai nos conduzindo e até dialogando conosco pelos diversos níveis da loucura de Rubião. É isso daí. Eu espero ter ajudado vocês e até a próxima. Um abraço.